que você podia pensar em Skylab, porque vai ser um momento assim de mudança grande, né? Né? E pensando também quais foram as especificidades do terceiro governo Lula. Né? Porque, de fato, há uma diferença entre o primeiro e o segundo. Né? Eu falo muito, no Lulismo Selvagem tem temas, eu falo de muitas coisas, mas um dos temas prediletos foram os movimentos de rua de 2013. Né? Foi um dos temas prediletos do meu livro. Né? E o que você conclui daqueles movimentos? Você acha que foi negativo, positivo? Não, o problema que eu sempre coloco é a dificuldade de entendimento daqueles movimentos por parte do partido. Né? Do PT. Boa parte do partido considera aquilo ali o ovo da serpente. Coisa que eu discordo profundamente. Eu também. Eu acho que o ovo da serpente foi 1 ano depois com a fundação do MBL. Com certeza, porque o primeiro momento foi orgânico. No primeiro porque eu fiz parte, eu estava ali nas ruas, tinha companheiros meus que eram do PT, entendeu? Então foi uma explosão espetacular naquele início. Agora, você sabe, né, Pedro, não existe vácuo do poder. Aquilo ali foi instrumentalizado depois, alguns anos depois, para a plataforma do Bolsonaro. Né? Claro. Mas se você pensar em 1848 na França, foi mais ou menos assim. Né? E que o Marx escreve um livro clássico sobre essa época, né? Como que a revolução acabou se transformando naquela coisa que foi o Napoleão III, né? Que foi uma coisa... O Marx faz uma análise profunda sobre esse momento. Sim. Do mesmo jeito que a gente tem que aproveitar também esse momento agora, né, Skylab? Vai ter provavelmente o debacle da família Bolsonaro e a gente precisa se preparar porque também a extrema-direita vai ter uma reorganização, né? E a gente tem, por exemplo, quando eu estou te falando de elementos novos, né? A história sempre está produzindo elementos novos, contemporâneos, tem sempre elementos novos, né? Eu sempre falo, eu adoro o tropicalismo, mas os elementos que estavam ali, as questões que permeavam o tropicalismo são completamente diferentes das questões que estão permeando a gente contemporaneamente, né? Porque na época era o governo militar, era outra história, né? Hoje nós vivemos um outro processo. Agora, um elemento novo, né, nesse terceiro governo Lula é realmente uma interferência direta e preocupante dos Estados Unidos com o governo Trump. Aliás, o Pedro, o governo Trump é analisado por mim no Lulismo Selvagem. O que você fala dele lá? Ali eu falo que há uma crise de representação. E a crise de representação bifurcou para 2 movimentos, de direita e de esquerda. De direita foi o Trump, e de esquerda foi o Podemos na Espanha. Entendeu? Mas há, no fundo, uma crise de representação. Será que esse PSDB e PT, PSDB, já representam a sociedade brasileira? Né? E todas as explosões, as primaveras que surgiram pelo mundo todo são consequências de uma crise de representação. E os movimentos de rua de 2013 estão dentro disso, estão dentro desse contexto. O Célio pergunta, voltando para as redes sociais, qual a sua opinião sobre a superexposição nas redes, onde todo mundo expõe sua vida e suas opiniões, mas não aceitam questionamentos? Viés de afirmação ou carência, Skylab? Então, olha só, eu venho... O Lulismo Selvagem, já que nós estamos falando desse livro, é um exemplo disso. O Lulismo Selvagem recorre-se a muitos intelectuais públicos. Né? Tanto que o 2º capítulo é sobre uma entrevista do Vladimir Safato para a Carta Capital. Entendeu? Então, eu me recorro a essas figuras públicas, a esses intelectuais públicos, né? Como a própria
antiga presidenta do PT, né? Uhum. Qual é o nome dela? A Glaze. Glaze, né? Também tem uma entrevista da Glaze muito interessante para o Kifuri, né? Que eu analiso aquilo ali, né? Mas, ao mesmo tempo, o lulismo selvagem se recorre a figuras que não são intelectuais públicos, são grandes intelectuais de sala de aula, e que são importantíssimos. Né? Muitos textos que eu analiso no lulismo selvagem vêm de monografias desses intelectuais universitários, né, que vivem mais ou menos na penumbra que eu quero dizer, no sentido de eles não estarem expostos, né, à grande mídia. Né? E, no entanto, em função do currículo, eles produzem textos importantíssimos. E eu me recorri muito a esses textos também. Né? Então, eu trabalho no lulismo selvagem, eu trabalhei com estrelas da intelectualidade, como é o caso do Alain Badiou, né? O Jacques Rancière, são estrelas da intelectualidade, né? Como eu me recorri também a intelectuais da sala de aula, né? Que produzem uma vida acadêmica cheio de potência também. Né? Cheio de... você pegou, na verdade, um recorte ali. O Brasil estava fervilhando ali e descambou nesse movimento de agora, né, Skylab? E vai ter mais mudança, eu acho. Vai ter mais mudança. A gente tava falando agora com esse negócio da Natália Boulos aí. A gente precisa ver o que a gente vai fazer com esses Red Pill, né? Ah, sim. Mas o Red Pill, Pedro, ele vai estar sempre presente. Né? Ele sempre esteve presente, entendeu? O que a gente tem que fazer a questão do identitarismo, que a gente tem uma certa a gente fica um pouco assim, um pouco constrangido de usar essa palavra, porque essa palavra começou a ter uma conotação ruim, né? Mas as lutas identitárias do Brasil tiveram uma importância muito grande. Sim. Né? Tiveram uma importância muito grande. E é isso que a gente não tem que estar preocupado... A primavera feminista, sim. A gente não tem que estar preocupado com Red Pills. O que a gente tem que estar preocupado é com essa ocupação de espaço dessas lutas identitárias. Né? As universidades, né? Universidade no sul da Bahia, que o Lula abriu lá e tal... espetacular, sabe? O movimento acadêmico, né? Voltado muito para a cultura dos pretos, né? E tal. Enfim, cara, é isso que a gente tem que se preocupar, né? Um país tão desigual como o nosso, né? Essas lutas identitárias, entre aspas, são fundamentais. E aí, deixa o Red Pill para lá. A gente tem que lutar por isso aí, entendeu? Tem que lutar pelos nossos. Lógico. Rogério, fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!